Olá, tudo bem? Graça e paz. Vamos tratar de um assunto que historicamente se utiliza nas chamadas igreja, na religião, no seu contexto geral. Espírito imundo. Por que Jesus de Nazaré disse que os espíritos imundos, que uma pessoa que sai um espírito e depois volta 7 espíritos pior do que aquele? Por que Jesus disse essas palavras? Seriam tratando de espíritos demoníacos ou seria uma parábola que representava o juízo de Deus que estava às portas? O juízo de Deus que dali a 37, 38 anos estaria vindo contra Jerusalém, contra os judeus. Eles dizem assim, eles se utilizam desse texto de 2 ou 3 versículos, só que não leem para os seus fiéis o contexto. Lendo o texto, sem o contexto, gera pretexto. Vamos ler Mateus capítulo 12, versículo 43. Livro histórico dos dias de Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne. Mateus 43, está escrito assim: quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Versículo 44. Por isso diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, ele a encontra vazia, varrida e arrumada. Versículo 45. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. No finalzinho desse versículo, a gente já começa a entender um pouquinho para que Jesus de Nazaré estava se utilizando de uma parábola, de uma metáfora, de uma forma de linguagem para dizer o que estaria para vir sobre aquela geração, sobre a presente geração. Não podemos futurizar o que Jesus de Nazaré disse. Ele disse por volta do ano 32, 33 depois de Cristo. Pegam, trazem para 2020. Vamos dizer que eu estou falando este vídeo em 2100, eles trazem para 2100, como se essa notícia fosse de ontem, fosse uma notícia recente, fosse algo escrito recentemente. Mas eu te convido para ler o contexto, o porquê Jesus usou essa parábola, o porquê Jesus se utilizou no final desse versículo para dizer: assim também acontecerá a esta geração perversa. Então, vou voltar lá no início do contexto. Vamos ler. Então, alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Veja quem estava fazendo perguntas a Jesus. Eram amigos de Jesus? Eram irmãos de Jesus? Eram os discípulos de Jesus? Não. Eram pessoas, eram satanases, eram opositores de Jesus. Eram os do contra, que é Satanás. Satanás não é um ser de cauda, de chifre vermelho. Satanás é um adjetivo. Satanás, toda pessoa que se opõe a algo referente a Deus é um Satanás, está se opondo. Que nem o que a religião hoje é um Satanás. Por quê? Porque eles se opõem à sã doutrina de Cristo. E eles pregam em suas sinagogas, que eles chamam de igreja, mas que é, na verdade, sinagoga. Eles pregam o quê? A lei de Moisés, com dízimos, ofertas, subir monte, comer pão e beber suco, batismo, que é a lei da purificação. Isso são preceitos da lei de Moisés. Então, a religião é um Satanás, que é oposto
que é contrário à sã doutrina, que é o Espírito da graça. Eles são contrários ao Espírito da graça. Então vamos ler o contexto. Então alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Versículo 39. Mas ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Versículo 40. Eu vou voltar aqui só para lembrar. O mesmo que os fariseus, os escribas queriam naquela data, naquela geração, é a mesma coisa que os evangélicos, na sua maioria, querem nos dias de hoje. Querem sinal, querem maravilhas, prodígios, querem bênçãos. É a mesma situação nos dias de hoje. Por que eles querem isso, na sua grande maioria? Porque não ensinaram ainda que esses, a maioria, são eleitos de Deus. São filhos de Deus, sendo tosquiados, sendo enganados, sendo levados para as trevas, para ficar nas trevas. Jesus, em sua morte, retirou todos das trevas, os eleitos. Porém, a religião faz ao contrário, porque a religião é um Satanás. Então ela faz o contrário de Cristo. Ela leva as pessoas para a lei de Moisés, para a maldição, para as práticas da maldição. E a geração de hoje faz como aquela geração do ano 70, pede sinal. Se ela for em algum lugar que estiver falando da sã doutrina, que é a maior riqueza que um ser humano pode ter, que é o Espírito da graça, que é saber que ele é templo do Espírito Santo, é a maior riqueza que uma pessoa pode ter. Mas ela não vai se sentir feliz. Por quê? Porque ali não está falando que ela vai ganhar um carrão, que ela vai ganhar uma mansão, que ela vai ganhar um ão. Então ali não interessa para ela. Para essas que buscam sinal, para essas que são da geração dos fariseus e dos saduceus. Então vamos lá. Versículo 40. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Vou abrir um parênteses aqui. Quantos dias que Jesus disse que Jonas esteve na barriga do grande peixe? 3 dias e 3 noites. E o que Jesus disse? Que foi uma sombra da realidade que seria ele. E ele ficaria a mesma coisa, 3 dias e 3 noites no cerne da terra. Que seria assim, seria a carne descansando, só que o Espírito estava vivo, estava resgatando os que estavam na morte adeana. Jesus estava pregando a sã doutrina aos que estavam cativos. No inferno, não, estavam na morte adeana, no Hades, estava no Hades. Então, se nós fizermos uma continha aqui, vai dar que, na verdade, a religião, lá nos seus primórdios, colocou que Jesus foi crucificado na sexta-feira e ressuscitou no domingo. Só que se você fizer essa conta, não bate. Vai dar 3 noites e 2 dias. Então, para bater aqui, Jesus foi crucificado numa quinta-feira, às 15 horas, sexta, sábado, domingo. Deu 3 dias e 3 noites. Na quinta-feira. Na sexta não dá. Na sexta dá 2 dias e 3 noites. Ou a mesma coisa. 2 dias, eu não vou fazer essa conta aqui agora. Mas para bater tem que ser da quinta ao domingo, não da sexta ao domingo. Versículo 41. Ninivitas se levantarão. Ninivitas, os de Ninive, que Jonas pregou. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração. Vai prestando atenção quando foi o juízo de Deus. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração, com aquela geração, a geração dos 70 anos da desolação que foi profetizado por Daniel, capítulo 9, versículo 2,
por Jeremias capítulo 25 e Jeremias capítulo 29. Foi profetizado quanto tempo seria a desolação de Jerusalém. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Versículo 42. Nós estamos lendo o contexto para ver o porquê que Jesus disse que voltaria aqueles 7 espíritos. Volta a dizer, no 42. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração. Só naquela geração Jesus está falando. A religião diz que o juízo ainda virá. A religião diz que ainda nós estamos no século XX, eles dizem, se daqui a 10, 20 séculos ainda existir essa forma de me ouvir, vai estar falando que na geração do século 30, eles ainda estão esperando o juízo de Deus. Só que Jesus disse que seria naquela geração. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração, com aquela geração, e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão. Deixa eu ver aqui, versículo 43. Quando o espírito, aí pronto, aí entra aqui. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para minha casa de onde saí, e voltando ele a encontra vazia, varrida e arrumada. Versículo 45. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. O que Jesus estava dizendo aqui? Era uma parábola. Ele não estava falando que, afirmando que teria um espírito, um demônio, 7 demônios, Satanás, um diabo. Não era nada disso. Você viu, ele veio todo o contexto falando com amigos dele, amigos, fariseus, escribas, todos os que queriam matá-lo. E Jesus veio, só contando uma história. Contando uma história do quê? Que nós vamos ler depois, de onde provavelmente Jesus, porque Jesus tirava escritos do Antigo Pacto, porque Jesus tirava da lei de Moisés, tirava do Pentateuco, tirava da Torá, porque na época eram esses meios, esses livros, esses escritos, esses pergaminhos que eles tinham para estudar. Eles não tinham outra forma, como nós temos hoje. Nós temos celular, nós temos o Google, bíblias de todo tipo, vários textos, umas acrescentado mais coisa do que a outra, outras tiradas coisas, e assim vai. Mas hoje a gente tem mecanismo de pesquisa. Naquela época eles não tinham. Então, Jesus, nós vamos ler depois, que provavelmente foi destes escritos que Jesus tirou isso, para dizer que quem estava limpando Jerusalém? Quem estava limpando Israel naquela geração? Era ele. Ele estava pregando o arrependimento, ele estava pregando o amor, ele estava pregando o reino de Deus. Só que eles não quiseram. Eles humilhavam ele, humilhavam os discípulos, escarneciam deles. E Jesus estava deixando Israel limpo, estava deixando Israel varrido e ornamentado. Jesus de Nazaré estava fazendo isso. Jesus usou o próprio exemplo para falar. Por isso que ele falou, quando o espírito imundo sai de uma pessoa, ou vamos dizer, a sujeira de Israel, o engano, a mentira, estava sendo tirado daquele lugar de Jerusalém, de Israel, estava sendo colocado, implantado a verdade, só que eles não queriam. E ele fala, por quê? Seria assim também acontecerá na geração, seria 7 vezes piores, porque esse castigo de 7 vezes, ele veio desde, eu não marquei para a gente ler, mas ele veio desde o início, desde Caim. Caim seria castigado, aquele que matasse, Deus iria colocar uma marca em Caim, aquele que matasse Caim sofreria 7 vezes mais.
Então, essa palavra de 7 vezes, Jesus vem vindo desde lá do início. Jesus já era antes da criação de todas as coisas. Tudo foi feito por intermédio dele. Mas se tratando de escritos, naquela época de Gênesis, já se falava sobre ser castigado 7 vezes. Então Jesus estava falando por quê? Porque estava vindo juízo sobre Jerusalém. A ira de Deus estava para ser derramada. O cálice de ira de Deus já estava sendo preparado para ser derramado no ano 70. Jesus estava dizendo essas palavras no ano 32, no ano 33. Então imagine como terrível foi, como está em Daniel capítulo 2, versículo 1, que não houve aflição antes e jamais haveria tal aflição como naqueles dias. Foram 3 anos e meio de cerco que Jerusalém sofreu. Não entrava água, não entrava comida, não entrava bebida. O que saía de lá eram judeus tentando fugir e eram capturados pelos romanos, eram crucificados. Dentro dos muros de Jerusalém, os próprios judeus, eles seriam varas no reto das pessoas para descobrir onde tinha comida, onde tinha água. Eles raspavam aqueles escudos que eles iam achando, aquele que era feito de couro, eles iam raspando aquilo para poder se alimentar, porque não tinham o que comer. Foram 3 anos e meio. Corpos empilhados. Entre no Google, procura sobre Flávio Josefo, a destruição de Jerusalém, e você vai ver várias histórias que contam. Tem o livro Flávio Josefo também. Foram 3 anos e meio, meu amado, não foi 3 dias e meio. Então Jesus aqui estava falando, dando uma referência sobre esses 7 espíritos, essas 7 situações que viriam contra aquele povo. Não tem nada a ver que as chamadas igrejas, as sinagogas dizem, quando uma pessoa sai do meio deles, essa pessoa quando sair daqui vai voltar 7 demônios pior na vida. Não tem nada a ver. Isso é uma sandice, isso é um engano desse pessoal. É que eles não querem acreditar que o juízo já veio, então eles ficam inventando essas histórias. Eles pegam essa parábola sem uma revelação e tacam isso no literal em cima das pessoas. Mas aqui Jesus não está falando que era pombagira, que era tranca-rua, não tem nada a ver disso. A religião usa isso como uma ferramenta, como se fosse uma algema para algemar as pessoas dentro dos lugares deles, para continuar financiando a mentira deles, com dízimos que nunca foi dinheiro, dízimo era alimento, com ofertas que nunca a oferta era da lei, era para a manutenção do templo, mas o templo caiu, o templo ruiu no ano 70. Paulo, em 2 Coríntios, fala que os irmãos contribuíam para quê? Para que os irmãos anunciassem a sã doutrina, porque o evangelho deveria ser pregado até o ano 70, quando viria o juiz de Deus, quando veio o juiz de Deus. Do ano 70 em diante, quando Deus bateu o martelo, não se evangeliza mais ninguém, porque o próprio Deus está dentro de nós, dentro do nosso espírito, nos conduzindo, nos ensinando, nos edificando. É Ele que fala no nosso subconsciente. Então, isso daqui não tem nada a ver que vai vir diabo na vida das pessoas. Se você sair da minha igreja e for lá, vai ter 7 pior lá na esquina esperando você passar. Vai lá na sua geladeira comer seu bolo. Você vai perder seu emprego. Eles falam coisas que acontecem nesse mundo globalizado. Uma hora a nação está lá em cima, outra hora está embaixo, tem altos e baixos, tem emprego, desemprego, tem situação, porque afinal de contas nós estamos revestidos com essa carne pecaminosa, com essa carne que sofre aflição, que sofre deficiências, debilidades. Então, eu te convido, vamos ler de onde provavelmente Jesus de Nazaré tirou esses escritos para dizer sobre essa situação. Levítico, vamos ler Levítico capítulo 16,
do versículo 20 ao 22, está escrito assim no versículo 20: Depois de fazer expiação pelo santuário, pela tenda do encontro e pelo altar, Arão fará chegar o bode vivo, um bode mesmo, um bode vivo. Versículo 21. Porá as duas mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as tuas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Depois enviará o bode ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Versículo 22. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Você entende que de onde provavelmente Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, tirou um exemplo para usar naquela palavra? Porque eles acreditavam nesse Moisés, Arão, eles acreditavam que fazendo isso, eles faziam uma reza, um pedido lá na mão, com as duas mãos na cabeça de um bode, e mandava esse bode, na ideia deles, para tirar os pecados, as iniquidades daquela cidade, daquele povo. Eles achavam, eles acreditavam. Porque isso foi 4, 5 mil anos atrás, 5, 6 mil anos, ninguém sabe direito. Era coisa tudo atrasada, sem conhecimento, sem nada. Então o que eles faziam? Eles usavam um bode e esse bode ia para o deserto. E na ideia deles, esse bode levava as iniquidades e os pecados e acabou. Então, por isso que Jesus fala, e andará e depois provavelmente voltará. Mas foi a respeito da desolação que Jerusalém viria a sofrer, do juízo que Jerusalém sofreu no ano 70. Então, fique bem certo que esse negócio de 7 demônios, não tem nada a ver. Jesus não falou nada disso. Jesus não falou assim. Jesus falou quando o espírito imundo sai de uma pessoa. Anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para minha casa, onde saí, voltando, encontrará vazia, varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá essa geração perversa. Então foi uma metáfora, foi uma figura de linguagem, foi uma parábola que ele contou. Para quem? Para os inimigos deles, que o começo de tudo foi quem? Foram os fariseus e então alguns escribas e fariseus, inimigos cruciais dele. Então ele foi falando e chegou na parte dos espíritos imundos, que Jerusalém iria sofrer. Amém? Graça e paz. Espero ter ajudado no entendimento, no seu entendimento. E passe à frente, se você gostou desse vídeo, passe ali à frente, compartilhe, divulgue, se inscreva no canal, dá uma força, dá aquele joinha, um likezinho. Se não gostou também, um tiozinho para baixo. Abra a escritura, leia. Não tem nada a ver de diabo, de pombagira. Se eu sair da minha igreja lá, o tranca-rua vai estar na esquina pegando, o Zé Pilantra. Não tem nada a ver. Isso é espírito de engano que Deus coloca nesses lugares. Amém? Graça e paz. Tchau, tchau.